que é o Evangelho e o Evangelho completo. A minha pergunta para você hoje: sabe o que é o Evangelho? Bom, provavelmente você me responderia: eu sei. Evangelho é assim: entreguei a minha vida para Jesus, sou cristão e vivo o Evangelho. E se eu te perguntar então, me explica o Evangelho? Talvez você começaria falando para mim: olha, o Evangelho, segundo as Escrituras, é a boa notícia e o grande símbolo do Evangelho vai ser a cruz. Um dia, pregar o Evangelho para mim, eu entendi que Jesus veio trazer a salvação através da cruz. Então, eu fui justificado e me tornei justo em Cristo Jesus. Sou salvo em Cristo. E isso é maravilhoso. Mas, se eu te dissesse hoje que isso é parte do Evangelho, não é o Evangelho completo, então eu quero te mostrar nesse vídeo o que é esse Evangelho completo. E eu quero te mostrar nas Escrituras esse Evangelho completo. A graça e a paz a todos vocês, me chamo Andréia e gostaria de te dar as boas-vindas mais uma vez ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo que postarmos. Deixa o seu like se gostar do vídeo e compartilha. Vamos abençoar vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Créditos para Douglas Gonçalves de Jesus Cop. E sem demoras, vamos lá para o vídeo? Eu quero te fazer outras duas perguntas. Por que eu precisei ser salvo e para que eu fui salvo? Se eu falo que o Evangelho é somente a cruz, eu estou falando que só o Novo Testamento eu considero. Mas e todo o resto, todo o Antigo Testamento? Aí vem uma outra grande pergunta. Qual foi o Evangelho pregado no Antigo Testamento? Qual foi o Evangelho pregado por Jesus, pois ele ainda não tinha morrido na cruz no Antigo Testamento? E se Jesus pregava o Evangelho no Antigo Testamento, qual era a boa notícia desse Evangelho? O Evangelho, ele está presente de Gênesis a Apocalipse. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, você tem o Evangelho. Ser salvo, justificado, adotado por Deus é uma boa notícia. Temos um vídeo que fala sobre sermos filhos de Deus e eu vou deixar na descrição para vocês. Quando terminarem esse vídeo aqui, assistam. Vocês irão gostar muito. Eu quero te dizer que tenho ainda uma outra boa notícia, ainda maior do que essa. O Evangelho é a boa notícia. É o único Deus que criou todas as coisas, mas além de criar todas as coisas, ele quer habitar entre nós. Olha que linda essa história. Essa história ela começa lá em Gênesis, em um jardim com Deus habitando entre nós. E ela termina em Apocalipse, em uma cidade com Deus habitando entre nós. E a boa notícia poderia ser resumida em uma palavra, que se chama de Emanuel, que significa Deus conosco. Melhor do que ser salvo, justificado, adotado, é saber que ele habita entre nós. Não apenas quer habitar, mas que ele vai habitar entre nós. Sim, eu estou falando de um Deus vindo morar com a gente. Então, aqui em Gênesis, ele habitava entre nós. Mas aí você pega Gênesis capítulo 3 e o que acontece? O pecado entra. Por causa desse pecado, ele não pode mais habitar entre nós, porque ele é um Deus santo, santo e santo. E como que um Deus tão santo vai habitar agora no mundo de pecado? Bom, mas ele ainda continua com um plano. Mesmo com o pecado do homem, ele quer habitar entre nós. Então, ele escolhe um homem chamado Abraão, que ele diz: da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí o neto de Abraão forma uma nação chamada Israel. E ele diz: através dessa nação, todas as nações da terra serão abençoadas. E nessa nação tinha 12 tribos. Ele escolheu uma que se chama tribo de Judá, que viria aquele que salvaria a humanidade. E da tribo de Judá ele escolheu um rei e disse que um descendente de Davi sentaria eternamente no trono, e dali viria Jesus Cristo, nosso Salvador. E o melhor, além do nosso Salvador, o nosso rei, ele chega e é descendente de Abraão, da nação de Israel, era da tribo de Judá, era filho de Davi. Jesus Cristo nasce e ele vive uma vida perfeita. Ele vem para vencer, ele vem para reinar. E eles acharam que ele viria somente para destruir os romanos, que na época estavam
oprimindo eles. Mas não, ele veio vencer algo ainda pior, aquilo que faziam os romanos serem maus, mas que também fazia Israel ser mau, que era o pecado e a morte. E então ele morre na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A cruz é a boa notícia da boa notícia. Deus quer habitar entre nós, mesmo com pecado. Ele tem um plano para vir habitar entre a gente. Deu certo o plano. Ele venceu e ele voltará a habitar entre nós e reinará sobre toda a terra. Essa palavra evangelho não foi criada por Jesus, não. Ele emprestou a palavra dos romanos. Eu vou te contar como que foi. Houve uma época em Roma em que o imperador morreu. Esse imperador era Júlio César. Ele foi assassinado e outros dois se levantaram para batalhar para ver quem tomaria o reinado e a coroa. Esses dois eram Otávio e Marco Antônio. Os dois então armaram seus exércitos e eles começaram a batalhar entre si para ver quem seria o novo imperador no lugar de Júlio César. Eles estavam longe de Roma, com seus exércitos e batalhando numa grande guerra civil durante muitos anos. Bom, de repente, Otávio venceu e Marco Antônio perdeu essa batalha. E havia um homem que saía correndo e esse homem era quem era o portador do evangelho. E ele entra em Roma e começa a gritar evangelho, ou seja, boas notícias. O rei venceu. E olha que interessante, o evangelho ele é uma boa notícia de algo que aconteceu, mas também de algo que vai acontecer. Porque o que esse portador do evangelho estava dizendo é: Otávio venceu. Isso aconteceu. E Otávio, ele vai chegar e vai reinar em Roma. E olha que interessante, do dia em que Otávio venceu para o dia em que ele veio reinar, passaram-se 2 anos. Então, Roma teve 2 anos para se preparar para receber o novo rei. Estamos falando que o evangelho é isso. Ele venceu, então se prepare, ele vai voltar. E nós estamos nesse período de tempo aqui, entre o anúncio de que o rei venceu e o anúncio de que ele está vindo para reinar. Muitos se perguntam, mas por que essa demora? Por que tanto tempo? Ele já venceu, ele já é o rei. A resposta, por causa do amor. Sim, é o amor, é a paciência, porque ele quer que mais e mais sejam salvos. Então, diante disso, dessa notícia de que Deus está vindo habitar entre nós, temos que mudar a nossa vida. Essa é a primeira coisa. A partir de agora, eu vivo submisso ao Rei Jesus. Eu já conhecia o Rei da era por vir, por isso já não vivo mais no sistema desse mundo. Agora eu vivo essa constituição que é a Bíblia, essa lei, porque agora eu sou submisso ao Rei e eu vivo agora para anunciar o reino de Deus, que Deus está vindo reinar sobre toda a terra e gritar boa notícia que o Criador quer morar com a gente. Ele venceu e só é questão de tempo dele chegar. Arrependa-se e passe a viver submisso a esse Rei Jesus. Esse é o Evangelho. Esse não é um livro de regras, um livro de ética e moral, apesar de ser tudo isso, mas é o livro de uma boa notícia. O Criador, o único Deus, ele quer habitar entre nós. Esse livro anuncia o Deus conosco, o Deus Emanuel. E a partir do momento em que eu sei dessa boa notícia, eu quero viver uma vida ética, eu quero viver as regras, eu quero ver e viver as leis deste reino. E eu te pergunto, você crê nesse evangelho completo? Você crê nessa boa notícia? Deixa nos comentários e vamos viver baseado nessa notícia. Vamos anunciar que o Rei da Glória está chegando. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe muito sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!